Boa noite! Hoje temos convidado especial aqui na live, então enquanto o Instagram vai chamando aí, a gente vai aqui conversando. E se você tá vendo isso na reprise, adianta aqui uns minutinhos porque eu vou conversar com a galera e aí, conforme o pessoal for chegando, a gente vai entrando no assunto. Hoje, né, iremos falar de profissões do presente, algo que a gente achava que estava muito longe de acontecer, que aconteceria apenas lá no futuro, que estão acontecendo exatamente neste momento. E aí a gente tem a convidada especial hoje, que é a Assistência On, né, que é a Patrícia, ela tem um arroba, ela já chegou aqui, então daqui a pouco eu vou colocar ela aqui na live. Enquanto isso vão chegando, falem de onde você é, o que você faz, porque a gente tenta deixar o nosso bate-papo o mais legal possível. E para isso a gente precisa da sua ajuda. Então vamos sextar hoje com esse assunto muito legal, né? E a gente vai envolver até a questão de profissional, pessoal, mais a maternidade e mais outras profissões que estão aí, né? Para contar muita coisa. Eu vou deixar já aqui o tema, como a gente sempre faz, sobre o assunto, né? Que é profissões. E aí eu vou dando boa noite aqui para Tatiana, para Lana, para Patrícia que já chegou aí. E enquanto eu vou botando aqui, vão me contando de onde vocês são, o que vocês fazem, se já participam aqui do Estrega há muito tempo. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. E aí eu vou botando aqui o tema profissão do presente, né? Vamos colocar aqui. Eu vou... Olha, a Tatiana é youtuber. Mora em Cariaçu, Ceará. Nossa, que legal! Adorei saber que tem gente do Nordeste aqui. Enquanto isso, eu vou chamar a nossa convidada, né? Enquanto o pessoal tá chegando, deixa eu chamar ela aqui. Vamos chamar a nossa convidada. Para a galera que tá chegando, que é a Patrícia, guardar ela aqui. E aí vai dando seu coraçãozinho aqui pra gente, coraçãozinho é palma que você tá gostando do assunto e a gente vai falar de coisas muito importantes. Cara, adorei saber, ó, youtubers, a gente vai falar disso no final dessa live, como uma da profissão, assim, muito interessante do momento. Oi, Patrícia! Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo! Como é que você tá? Tô bem, tá me ouvindo? Estou sim, tô te ouvindo bem. Ah, legal. Tá tudo certo por aí já, né? Já, tranquilo. Patrícia falou hoje pra gente aqui que ela vai se organizar para estar aqui às 9, estando aqui dando o máximo dela pra gente estar junto aqui, né? Então, como eu vim falando, a Patrícia, ela tá com essa profissão do presente, que é a profissão de assistente virtual. E hoje a gente veio aqui contar um pouquinho sobre essas profissões, né? E como é que a gente consegue, né, conviver com ela no presente, meio que o futuro que foi adiantado, que é o presente, que é o hoje, né? E como isso é importante pra gente. Então, quem for chegando, né, já como eu falei, ó, a gente tem aqui a Tatiana, que é do Ceará, né, e outras pessoas que vão chegando aqui conforme o Instagram vai avisando que a gente tá, né? Já dá seu coraçãozinho aqui, diz de onde você é. E aí eu já digo, já aviso, né? Se você tiver dúvidas, coloca aqui no comentário que você tem dúvidas sobre a live, se você tem alguma coisa a acrescentar e tudo mais, coloca aqui nos comentários, falando as suas dúvidas, o que você tiver ao longo do tempo, sem problema nenhum. E aí vai chamando as outras pessoas, né? Então, sem muitas delongas, né, pra gente não ficar enrolando muito, a gente começar o nosso bate-papo, que hoje vai ser incrível, e a gente acredita muito nisso, a gente vai para a questão da apresentação da Patrícia. Patrícia, se apresenta pra gente, então. Boa noite. Primeiro agradecer o convite, Jéssica. A gente Nada. já te conhece, eu já acompanho o seu trabalho, sou super fã, né? Eu me chamo Patrícia Cristófaro, sou assistente virtual, sou idealizadora da Assistência On, que é uma empresa de assistência remota, né? Uhum. Na verdade, antes de eu me tornar assistente virtual, eu trabalhei no mundo corporativo durante 20 anos. Então, tem muita experiência por aí. E só nessa última empresa onde eu trabalhei, foram 9 anos, né? Uhum. E aí, o meu sonho na época era viajar o mundo, né? Crescer dentro da empresa e eu consegui. Só que aí eu me tornei mãe. E aí eu vi minhas prioridades mudar totalmente, né?
E aí, não diferente de muitas mulheres, quando eu retornei da licença maternidade, eu fui dispensada da empresa. Aí, o primeiro momento, a gente faz o quê, né? Toma um susto, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, com calma, durante um ano, eu me dediquei somente à maternidade e me faltava alguma coisa, sabe? Foi quando eu resolvi voltar ao mercado de trabalho. Só que aí estava num grande dilema. A gente que mora aqui no Rio, a gente sabe quanto que a gente perde no trânsito, né? Do Sim. trabalho para casa. Às vezes eu levava mais tempo dentro do ônibus, né, do que em casa. Uhum. E aí eu fiquei nesse dilema. O que que eu vou fazer da minha vida? Eu não queria perder o crescimento da minha filha, né? Mas ao mesmo tempo eu queria voltar a trabalhar. Foi aí que eu fui atrás de um trabalho que me desse essa flexibilidade. Foi quando eu encontrei a profissão de assistente virtual. Né? E aí, desde 2019, eu estou nesse mundo aí do empreendedorismo. Ah, que legal. Eu conheci a Patrícia, né? A gente se conheceu no evento aqui no Rio. E o que é legal, né? Exatamente quando eu falo de networking, né? É exatamente isso. Por questões de você conhecer outras pessoas em outros lugares. E é super incrível, né? E ela que me apresentou, querendo ou não, a questão da função, né? Da profissão de assistente virtual, que pouquíssimas pessoas conhecem hoje. E eu acho que não, nunca. Tem algumas pessoas que nunca ouviram falar nessa profissão, que é uma profissão que a gente pensava muito que seria futuro e que realmente é o presente de muitas pessoas, né? E para a gente começar nosso bate-papo, eu trouxe a seguinte questão, né? Para a gente falar de futuro e de um presente, né? Tem uma pesquisa, essa pesquisa ela foi feita no último fórum que teve em 2019, por 2018, 2019, em que diz, já saiu em jornais e tudo mais, famosos, que 65% das crianças que hoje estão na escola, elas não vão ter as funções que a gente tem hoje. Mas como é isso? Vai acabar e tal? Não sei, não. As funções que elas irão trabalhar ainda não foram nem, assim, a gente não teve nem conhecimento. E aí, né, a gente vem com essa questão, que é que não tem, tipo, não existe ainda a profissão. Então, assim, imagina, 65% a própria filha da Patrícia, né, que a gente falou aqui da questão da maternidade, pode ser que ela trabalhe com algo que a gente ainda não conhece. Só que aí bate aquele desespero, né, Patrícia? Cara, o que vai fazer, né? E o caso da Patrícia é muito isso. Ela saiu né, trabalhava fixo, CLT, que todo mundo acha que só existe no mercado de trabalho a questão CLT, e não é bem assim, né? Hoje a gente tem, eu acredito que a gente hoje tem um mercado muito plural, né? A gente tem muitas possibilidades hoje, coisas que não existiam vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás, não tinha tanto essa possibilidade. E hoje a gente tem a questão muito da pluralidade no mercado de trabalho. E é isso que a Patrícia traz aqui, né? E aí você pensa assim, a criança não vai trabalhar, né? Vai trabalhar com o quê se eu não conheço? E aí a gente pensa aquelas funções mais antigas, como de datilógrafo. Quem imagina ser um datilógrafo hoje? Nem existe, né? Querendo ou não, né? Essa profissão ela foi muito mais. Acho que hoje todo dia meio que um datilógrafo está todo mundo ali no computador, fazendo várias questões de documentos e tudo mais, né? Eu vou entregar minha idade, porque a minha primeira função, na primeira empresa que assinaram minha carteira, era datilógrafa. Datilógrafa, né? E é uma coisa que hoje você não vê um anúncio. Olha, precisa-se de datilógrafa. Você não tem isso hoje no mercado de trabalho. Uma coisa também legal, tipo, eu fiz curso de digitação, né? No início eu fiz em 2007 curso de digitação, que era assim, a parada do momento. Então a gente se contratava digitadores. Então tinha a questão da função de digitador, né? Você tinha isso no mercado. Hoje ninguém procura, precisa-se de digitador. Não, é algo natural, né? Muito natural. Basicamente, minha irmã não precisou ficar 5 horas lá no computador aprendendo como que mexe com os dedos para digitar. Eu passava, tipo, mais ou menos 1 hora no curso aprendendo a digitar e como digitava, de que forma que era mais ágil e tudo mais. Então, a gente vê essas transformações no mercado, né? E assim, Patrícia, explica pra gente o que é o assistente virtual hoje.
né? Porque muita gente não conhece aqui para a gente entrar nessa questão do que o mercado hoje está pedindo das pessoas. Na verdade, você explicou muito bem o que é uma assistente virtual, a profissão do futuro que virou o presente, né? Quando eu entrei nessa profissão, era muito pouco conhecida, né? E eu que eu não entrei em um ano e pouco que eu me tornei empreendedora. Só que é uma profissão que a gente pensava que ia demorar mais tempo para se conhecer. Hoje em dia, não, já tem bastante gente conhecendo. O que é uma assistente remota ou assistente virtual? Todas aquelas atividades que os empreendedores ou profissionais liberais ou a pessoa física mesmo acha chato de fazer ou toma muito tempo, o assistente virtual ele entra nesse suporte dessa atividade. Por exemplo, ficar pendurado no telefone para cancelar um plano de internet. Quer coisa mais chata do que isso? Mas só que tipo, é uma necessidade, você Sim. precisa, só que toma muito tempo. Então, para que você vai ficar muito tempo nessa atividade, com um monte de coisa para você fazer? Você delega essa atividade com uma assistente virtual. Fora N atividades, desde financeiro, né, tomar conta do fluxo de caixa, tomar conta da tua rede social. Você tem que ir para a rua, agora não, mas você tem que procurar cliente. Você perde muito tempo ligando ou atendendo um pedido. O assistente virtual, ele entra nesse suporte a essas atividades. E assim, eu acho muito legal que é um diferencial no mercado a questão do assistente virtual, que é uma profissão do presente, principalmente agora no home office, né? Que muitas empresas Sim. assim estão passando a conhecer. Eu conheço algumas pessoas aqui na internet, né, que trabalham com lançamentos, com venda de produtos, que elas utilizam muito o assistente virtual para a questão de comunicação com o cliente direto dela, ou até mesmo a questão de ficar ali ajudando a responder direct, a postar alguma coisa e tudo mais, né? E aí é muito importante isso. Seja bem-vinda, Thalita, Ana, Paloma, Nília. E é muito importante isso, porque é uma profissão, é um caminho, cara, muito legal isso. Tipo assim, você pega a sua especialidade, né, que é o seu caso, e você transforma, e é aquilo que é uma coisa muito simples. E aí eu vi até no seu Instagram hoje que uma pessoa perguntou se era mais ou menos a função de secretária, né, que você explicou lá. É mais ou menos isso, porque você falou bem, quando eu entrei nessa profissão, eu pensava assim, como é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Pô, eu já tinha uma expertise, né? Eu tinha Uhum. toda a minha experiência, e aí eu uno a minha atividade. Então, por exemplo, eu não vou fazer todas as atividades. Tem assistente que vai fazer um outro tipo de atividade. Entendeu? Então, na verdade, você vai pegar a tua habilidade, a tua experiência e vai aplicar no teu negócio. Sim. E o legal também é a gente juntar isso às questões, habilidades e competências do atual, né? Porque, querendo ou não, Sim. hoje você trabalha num ambiente home office, né? O mais conhecido, né? No português, né? Vamos lá, da CLT é o teletrabalho, que é aquele que você fica em casa, que muita gente está enfrentando agora nesse momento de crise, e que é uma coisa assim, muito importante da gente começar a entender de que forma a gente consegue viver com isso, né? Porque a gente tem muita questão. Questão da família, questão de filhos, ou então questão de uma família que está ali todo dia em casa, né? Então você tem que adaptar muito a sua rotina, né? E como você disse, você não quis voltar para o mercado CLT para ter mais tempo com a sua filha, né? Você criou uma oportunidade para você. E aí você hoje tem mais liberdade com ela? Você acredita que isso foi bem melhor? Foi uma decisão muito boa que você fez? Foi. Na verdade, Jéssica, na última empresa onde eu trabalhei, eu já trabalhava alguns dias de home office, né? Uhum. Então, eu já tinha uma experiência de trabalhar home office. Mas, mesmo assim, eu queria a flexibilidade de horário e de poder estar perto dela. E é o que eu tenho hoje, entendeu? E que eu não troco isso por nada. Poder ver participar da introdução alimentar da minha filha, poder colocar ela para dormir, entendeu? Participar da alimentação, das atividades dela,
eu não troco isso por dinheiro nenhum, entendeu? Porque, assim, por mais que a gente trabalhe home office, claro, a gente tem a flexibilidade de trabalhar, ok. Tem dias difíceis? Não tem, claro, como todo trabalho. Só que hoje em dia, as empresas elas já estão começando a ter uma visão que elas achavam até pouco tempo, achavam impossível, sabe? Eu quero ter o meu funcionário debaixo dos meus olhos para poder controlar o horário dele, entendeu? Ver o que ele está fazendo. E muitas vezes esse funcionário ficava só ali, não produzia tanto como em casa, entendeu? Então, as empresas agora vão ter uma visão totalmente diferente, porque elas estão vendo que podem sim ter os funcionários em casa. Saiu até eu tava vendo a Exam, aqui no Instagram mesmo. Ela postou lá uma matéria da XP, né? Que eles estão verificando, eles já mantiveram home office até o final do ano. E eles estão vendo a possibilidade de extinguir o escritório e ficar todo mundo home office. Cara, isso é uma mudança no mercado de trabalho que você não tem noção de como a pandemia trouxe um avanço que as pessoas achavam, não vai acontecer, porque isso não é para agora, ninguém pensava em investir tanto em tecnologia, isso vai ser só em 2035, 2040, e não, a gente está vendo que isso está acontecendo hoje no presente. E são essas funções, né, a gente está saindo assim de um período, como eu falei que essa questão do mercado de trabalho é muito plural. E quem tiver dúvida que vai perguntando, tá, gente? Bota aqui nos comentários, dá coraçãozinho que bate palma para chamar mais gente para essa live e tudo mais. Para eles terem a noção disso. Manda, compartilha aqui a live com o tio, periquito, papagaio e tudo mais. Seja bem-vinda, Monique. A Monique acabou de entrar aqui também, maravilhosa. E assim, esse tipo de transformação no mercado de trabalho traz seus pontos, obviamente, positivos e seus pontos negativos. Cara, qual é o positivo da sua vida que te trouxe, assim, eu acho que até paz, né? Primeiro, tá com a sua filha, né? Ter flexibilidade realmente de horário. Porque quando você trabalha em casa, gente, só que também tem que ter aquele ponto, tem o ponto negativo, que você tem que ter uma questão de responsabilidade com o seu próprio horário. Porque se você não tem responsabilidade com o seu horário, você se perde e você pode acabar sendo prejudicado no seu trabalho por isso, né? Conta aí um pouquinho como que é a sua rotina, Patrícia. Então, eu mesmo já tendo a experiência de trabalhar home office, né? Quando eu me vi trabalhando, sendo dona do meu próprio negócio, aí são outros 500, né? Porque você tem que começar a ter a disciplina e a organização. Claro, eu às vezes me vejo procrastinando em algumas atividades, que aí eu penso assim, opa, peraí, vamos voltar ao foco, né? Porque as coisas acontecem bem muito fácil para te tirar do foco ou te tirar da atenção. Então, hoje eu procuro ter tudo na mão, me organizar assim, vendo, né? Eu tenho meu planner e ali eu vou anotando tudo que eu tenho que fazer. Claro, tem dias que você não vai conseguir fazer todas as atividades. Você vai jogar para o dia seguinte, mas sabendo que no dia seguinte você tem que voltar para o foco. E eu costumo dizer que uma das habilidades maiores de se trabalhar home office eu já falei, a disciplina, a organização e a proatividade. Porque se você acordar um dia e você não está legal para trabalhar, você não vai conseguir. Entendeu? Então é isso, eu procuro assim meio que, claro, vai ter dia, por exemplo, eu trabalho, tenho uma bebê pequena. Tem dia que ela não tá legal, tem dia que ela tá mais chicletinho. E aí o que eu faço? A minha prioridade é ela. Esse dia eu vou ficar com ela totalmente. E aí eu vou trabalhar quando ela tira a soneca dela, ou agora à noite, quando ela foi dormir. Aí é a hora de eu conseguir trabalhar. Mas assim, eu acho que tem que ter muito jogo de cintura, sabe, Jéssica? Eu acho que a gente também não pode ficar. A gente está passando por um momento que está com muita cobrança, Sim. sabe? Então, acho que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, sabe? Ver o seu limite. Tem dia que você não tá legal, mas tem dia que você tá legal. Então, nesse dia que você tá legal, vamos cair dentro e fazer todas as atividades que você tem, entendeu?
E se permitir também ter um dia de preguiça, porque eu acho que todo mundo é ser humano. Precisamos de Entendeu? folga sempre, né? E Isso assim, aí, isso aí. por mais que traga flexibilidade, né? A Monique até botou aqui, aprender a dizer não para a família. Quando eu comecei a Isso. trabalhar home office também, uma das coisas que eu mais enfrentava era minha mãe sentar do meu lado e começar a conversar. Gente, ela esquecia que eu estava trabalhando, mas não era uma coisa que ela fazia de propósito. Não, ela esquecia mesmo. Ela se pegava esquecendo porque eu estava ali trabalhando com o computador na frente, mas estava na frente dela, então ela ia conversar. Então não tem como, gente. É uma coisa que acontece, tem que saber lidar sempre. Então, uma das competências que a gente precisa já, que eu já tinha falado lá na live com o Pedro também, solucionar problemas. Então, você precisa aprender até a solucionar os seus próprios problemas. E principalmente quando você é dona do seu próprio trabalho. Então, se você tem essa flexibilidade, você tem que saber que uma hora você tem que parar e fazer tudo. Não dá para ficar procrastinando também, vamos dizer, essa semana inteira não entregar para o cliente, você acabar perdendo aquele cliente porque você não entregou o que você precisava. Entendeu? Uma coisa muito legal, né? As técnicas que a gente tem é a questão das prioridades, né? O que é urgente, o que é importante. Eu digo, né? A Paloma tá aqui, até aqui que eu falo essa frase. Se ninguém vai morrer, dá para ficar para amanhã, eu vou fazer a prioridade. Então, assim, tem horário para cumprir também. É legal a gente botar sempre horários para cumprir em casa. Essa questão, por exemplo, se eu não me engano aqui, acho que é a Tatiane, ela trabalha como youtuber. Então, ter um momento ali de sentar e se organizar e ter um momento também de tirar para almoçar, que também não adianta você ficar o dia inteiro trabalhando, esquecer de se alimentar, esquecer de dar uma pausa, dar uma respirada, porque também você não é de ferro, né? Você é um ser humano como outro qualquer. E a Paloma, Jéssica Rainha. Eu falo, gente, eu tenho isso. É mantra, gente. Eu digo assim, trabalhei o dia inteiro, fiz minhas prioridades, tá? Sei que, pô, faltou um negócio. Mas, pô, eu vou ficar me remoendo até. Não, olha, o meu limite era esse, eu não consigo mais produzir. Então, alguém vai acontecer alguma coisa, é urgente? Se não é urgente, amanhã de manhã vai ser a primeira coisa que eu vou colocar na minha lista para poder resolver. Então, assim, esse tipo de função é muito legal, mas também tem que ter muito jogo de cintura. E é o que eu acredito que as pessoas têm que começar a aprender a, a fazer, principalmente isso. Não só CLT, que você tem lá seu chefe, mas quando você tem quando você está em casa, seu chefe é quem? O cliente, né, Patrícia? E o cliente, ele tá ali querendo o serviço dele. Então, você também tem um chefe. Sim. E é assim, você tem que ter muito na cabeça o teu propósito, sabe? Qual é o teu propósito? Por mais que, por exemplo, hoje eu tenho meu negócio próprio, mas quem trabalha com ainda no CLT, qual é o teu propósito de vida? Teu propósito de vida é crescer dentro da empresa? Ok, então você vai cair dentro e você vai conseguir, Exatamente. entendeu? Ah, teu propósito de vida é melhorar de profissão ou me especializar? Ok. O que não pode é você esquecer qual é o teu propósito. Por que que você está aqui? Entendeu? Qual é o teu propósito? Você acorda de manhã, o teu propósito é o quê? O meu hoje é trabalhar e ver minha filha crescer. Ok, então eu vou botar isso na cabeça, vou trabalhar durante o dia pensando nisso, entendeu? A Camille tá até aqui também, ó, na nossa live, fazendo Ah, parte. A Patrícia, é uma profissional incrível. ele é Exatamente. mentora, é. Ela também, né, fala muito sobre assistente virtual. E isso é muito legal, porque assim, gente, para tudo, tipo, você poder ter a sua flexibilidade de horário, né, saber o momento que você vai trabalhar. Claro que tem seus pontos negativos. Negativo, você tem que ter horário, você não pode também fingir que vai dormir e esquecer do mundo, você tem cliente, você tem que correr atrás de cliente também, então você tem que saber oferecer seu serviço, como qualquer outro emprego. Porque pensa assim, para e pensa. A gente é sempre. Eu me considero um negócio. E você que está aí na live também deve se considerar um negócio, assim como a Patrícia se considera um negócio para a vida dela. Nós prestamos serviços e nós solucionamos problema. Por quê? Se o cliente ele soubesse solucionar sozinho, ele não ia contratar a gente. Concorda comigo? Né, Patrícia? Então, porque ele precisa de uma mãozinha. Então, o que a gente faz para isso, né? O que a gente faz para se desenvolver? A primeira coisa, a pessoa quando está CLT, que ela está procurando um emprego fixo, de carteira assinada, ela manda currículo, ela se mostra como profissional e ali tá ali, ó, ele é um negócio, faz uma apresentação, né, para o cliente contratar. É um cliente ali a empresa. A mesma coisa é você aqui como assistente virtual, você vai mostrar o seu trabalho, você vai desenvolver técnicas de comunicação
para que as pessoas te conheçam e saibam que você oferece um serviço que muitas das vezes soluciona um problema dela. E isso que é o importante, entendeu? Na vida. E da gente entender aí, tipo, qual é o meu propósito? Se eu amo fazer o que eu faço e vou fazer isso muito bem, se eu consigo trabalhar, claro que você vai avaliar se consegue trabalhar ou CLT, ou se você consegue trabalhar num serviço home office, teletrabalho, né? Que você é dona praticamente do seu negócio, você tem que fazer uma gerência legal. Então, isso é muito importante, né? Né, Patrícia? Porque você precisa se organizar e você precisa também entender o seu perfil. Porque não adianta assim, home office é o negócio do momento. Fui obrigada a fazer home office. Mas se você, tudo que aparece na sua frente, você fala assim, eu odeio, não gosto, isso é ruim. Se você sempre botar coisas negativas, você nunca vai dar um passo à frente. E aí, você vai empacar. Aí você vai empacar na carreira, seja CLT, você vai empacar na carreira se for um negócio, você vai ter várias frustrações que você não vai conseguir caminhar. E é isso, o que é negativo vai ser mais negativo do que positivo, né? Que a gente, muitas vezes, a gente vê, né? Positivamente as coisas, muito importante. Eu acho, Jéssica, a gente tem que, só complementando o que você falou, acho que a gente tem que mudar a nossa visão. Eu, pelo menos, eu passo isso para meus clientes, que a gente está atuando como parceiros. Isso. Parceiros do negócio. O sucesso dele vai ser o meu sucesso também. A gente, quando trabalha CLT, às vezes a gente acaba esquecendo disso também, porque, assim, nós somos parceiros do nosso chefe. Sim, a gente assina um contrato. Isso é... Não, vamos concordar. Se o negócio for sucesso, ok, vai ser o nosso sucesso profissional também. Entendeu? Então, por exemplo, se a empresa crescer, ok, eu vou crescer junto também. Então, às vezes, a gente sai do CLT, né? Eu me peguei muitas vezes fazendo isso. Quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, eu pensava assim, caramba, eu tenho que cumprir, tenho que cumprir, tenho que cumprir. Não, peraí, não tem que cumprir. Eu tenho que entrar como parceria. Então, se eu entregar esse projeto ok, vai ser o sucesso do meu cliente. O sucesso dele vai ser o meu também. Porque ali ele vai poder me indicar, ele vai poder falar que gostou do meu trabalho. Isso, então, mesmo independente do contrato de trabalho, a gente tem que mudar o pensamento e falar, estamos trabalhando em parceria. Exatamente. E assim, você vê muito, por exemplo, como eu contei aqui no início dessa live, eu te conheci num evento e no momento que eu estava trabalhando no home office, eu fui para um evento da arte, esqueci até o nome. Da Arc. Isso, da Arc. E aí a gente acabou se conhecendo num bate-papo, num network. E assim, super interessante. Ela falou assim, olha, eu trabalho com você. Eu falei, o que é isso? Me explica, né? E assim, ela ter parado para explicar o produto dela, eu falei, cara, tenho certeza que um dia, se eu precisar, eu já sei para quem recorrer, que vai ser a Patrícia. Então, assim, são coisas que a gente muitas vezes não pensa, né? Que no momento de um café, de um coffee break, né? A questão do network também é muito importante, até mesmo como negócio, para você se apresentar para as outras pessoas, né? Quem vai ser... Se você parar para pensar, você tem alguém que pensa em você em primeiro lugar, na hora de pensar em algum projeto, em alguma coisa? Então, você tem que ir desenvolvendo isso. E essas profissões do futuro, né? A questão da assistente virtual, a questão de atendimento ao cliente online, home office, seja, até telemarketing hoje, gente, tá home office. Até o telemarketing, para isso também tem que ter jogo de cintura. E é fácil? Nunca vai ser fácil. Se fosse fácil, não seria chamado vida, né? Já diz o autor desconhecido. Então, você precisa aprender, né, esses momentos. E, Patrícia, conta um pouquinho pra gente. A questão que você trabalha hoje não é CLT, né? Como a gente já falou aqui, você trabalha com o sistema acho que MEI, não é isso? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, eu sou MEI, né? Aí eu posso atuar e atender vários ao mesmo tempo. Isso é legal também, porque também te dá uma flexibilidade e por ser um cadastro, importante as pessoas lembrarem que, independente de outros trabalhos, também existem regras do governo que devem ser cumpridas. O MEI, no momento que ela está trabalhando, ela também está protegida pelo afastamento, se acontecer alguma coisa com ela, questão de segurança, né? Todos os pagamentos em dias, não vai sofrer nenhuma autuação e tudo mais se o negócio dela crescer, né? Se ela ter que contratar outra pessoa, então mudar de categoria. Mas é importante que uma coisa importante que o MEI trouxe essa possibilidade de você
você se tornar o seu próprio negócio, né? Você ser empreendedor não é fácil, né? Patrícia, a gente sabe que não é fácil. Você ser seu próprio empreendedor, você precisa realmente de muita disciplina, muito controle, e você vai aprendendo aos trancos e barrancos, mas é uma possibilidade que você tem na vida. Então, assim, não tem coisa perdida. Não é porque você não está CLT hoje, ou não está MEI, ou não é empresa, ou não é um autônomo também, que também tem sistemas de leis que asseguram isso, você continua sendo, né, um trabalhador, você ganha dinheiro com o seu trabalho. Então, isso não te impede, né, essa questão da pluralidade dentro do mercado de trabalho, que a gente já vinha falando. Aí eu falei da vantagem da flexibilidade de horário, né? Mas, claro, a gente quando entra no empreendedorismo, eu hoje trabalho muito mais do que eu trabalhava na época de CLT. Mas, assim, o prazer que eu tenho, sabe? Fazendo o que eu gosto, sabe? Tendo a minha filha perto de mim, eu acho que não tem valor, sabe? Uhum. Você terminar um dia e você pensar assim, caramba, eu trabalhei por mim, sabe? Para mim. Eu entreguei o projeto que eu trabalhei em cima, Não eu tem, acho que não tem valor nenhum. não tem valor maior. E outra coisa é um mercado que está crescendo, né, Paty? Sim, tá. E o que a gente vai ver, ô, Jéssica, daqui a pouco, quando isso tudo acabar, a gente vai ter novas dores, né? A gente, quando entrou nessa pandemia, a gente tinha umas dores de cliente, dores da empresa. E quando isso tudo acabar, acho que vai ter, acho não, tenho certeza, vai ter um novo mercado aí, sabe? Eu acho que eu tenho visto, claro, no começo, né, quando a gente entrou nesse isolamento, a gente ficou meio assim parado, né? O Não, que que o vai primeiro é o acontecer? susto, Todo mundo ficou meio primeiro, anestesiado. Depois o sim, pessoal, não, tem que começar a se movimentar, né? Tem que fazer alguma coisa. Aí agora tu tem que se reinventar. sim. Então, quando isso tudo acabar, vai ter novas dores, vai ter novas necessidades. Eu acho que está aí uma grande oportunidade para todas as áreas, sabe? Eu acho que a gente só tem que ver, a gente tem que ver esse momento que a gente está passando uma oportunidade mesmo. Sim, Oportunidade profissional, porque a gente aqui está falando profissional, mas acho que oportunidade pessoal também, sabe? A gente vê o que isso mexeu com a gente, sabe? Como é que a gente se transformou ao passar por isso tudo? isso é muito importante também. Porque, assim, a gente agora está entrando no mercado que já estava em transformação, né? O mundo VUCA, como a gente conhece, mas a gente já está indo para a era do conhecimento, já está passando da era do conhecimento para outras eras, que a gente chama dentro do mercado, assim, dos estudiosos que estão estudando essas transformações no nosso meio. Então, a gente está saindo de uma era do conhecimento para uma era muito mais forte também, né? E isso impacta diretamente tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Quando a gente fala de. Uhum. E amanhã a gente vai falar com a Paloma sobre marketing pessoal. Quando a gente fala de rede, de estar aqui, de apresentar seu trabalho, de ser um negócio, a gente está falando não só profissional, a gente está falando pessoal, profissional que estão aqui, ó, juntos os dois. Isso aqui não anda mais separado. Quem for no perfil, depois conhecer mais da Paty, sobre a profissão de assistente on e tal, eu recomendo. Ela tá com um perfil muito legal, né? Ela dá dicas de Obrigada. aplicativos, de trabalhos e tudo mais. Conta também a Obrigada. questão da maternidade, sobre a maternidade, né? Como que você vivencia isso todos os dias. Tem dia que ela pode estar com a filha, gente, a filha mais fofa. E que ela tá Obrigada. ali, ela tá tendo o exemplo da mãe dela trabalhando. Então ela já tá conhecendo uma outra realidade, né? Por exemplo, na minha época eu tinha a realidade da minha mãe que saía de casa logo cedo para trabalhar, deixava a gente na escola, só pegava a gente no final do dia. Então hoje você tem um exemplo dentro de casa também muito diferenciado, né? Você verifica, você entende que ela vê isso também em você, Patrícia? Na verdade, assim, até a geração da minha avó, era aquela geração que a mulher ela nascia para ser mãe, né? E Ela crescia e era a mãe. Da minha mãe, eu nem digo tanto, porque minha mãe já foi diferente. Minha mãe tinha que trabalhar para criar os filhos. Então, isso eu herdei dela. Hoje em dia, eu vejo assim, a mulher, ela não precisa ser só a maternidade, sabe? A maternidade é completa, sabe? Eu vejo muito isso. Eu acho que quando eu estava me dedicando só à minha filha, não que isso estava ruim, não, pelo contrário, eu estava gostando muito.
Só que alguma coisa estava me faltando. Foi aí que eu fui em busca de alguma coisa que me completasse, que me fizesse me sentir produtiva novamente. E eu acho que é isso que a minha geração veio, a sua também, de dizer assim, que a mulher ela pode ser profissional e ela pode ser mãe. Um completa o outro. Eu não preciso ser mãe e me anular como profissional, Com sabe? certeza, obviamente, né? E isso eu tenho certeza. Eu costumo até dizer aqui em casa, eu tenho certeza que quando a Nina olhar para mim e falar assim, caramba, minha mãe trabalhou muito, minha mãe é legal, sabe? Porque eu É, vou ter orgulho da minha mãe. Porque eu acho que da mesma forma que eu tenho orgulho da minha mãe, que saía cedo para trabalhar e cuidar dos filhos, eu tenho certeza que a minha filha vai ter orgulho. Claro, a gente peca. Tem dia que você está com muito trabalho, e aí ela chama atenção, ela trabalha, eu boto o tapete dela aqui do lado da mesa de trabalho, e ela trabalha junto comigo. Foi o que eu falei, tem dia que não tem como, eu tenho que parar para dar atenção a ela. Aí eu sei que esse dia a minha carga horária vai até mais de madrugada, entendeu? Mas assim, é legal saber que eu posso me sentir, quando eu for dormir hoje, eu posso me sentir completa como profissional e como mãe. Aí isso aí não não tem preço tem. nenhum. Não tem. Eu não sou mãe, mas eu imagino, porque eu tenho muitas fofuras na minha família, né? E assim, eu acredito que, assim, independente disso, é só filho, né? Até o próprio marido, namorado mais próximo, ou então irmã, mãe ali, que você pode sentar para almoçar com a família, entendeu? Ter aquele tempo que muitas das vezes já nem imaginava mais, né? É, Eu acho que assim, a quarentena é o que está mais unindo e desunindo ao mesmo tempo com questão familiar. Mas é uma possibilidade que esses empregos agora do futuro estão trazendo para gente. De você ter um tempo para você se dedicar. E aí as pessoas às vezes eu acredito que ficam muito perdidas. Que você está tendo tempo para se ouvir, você está tendo tempo para se entender. E aí tá tão tumultuado os seus pensamentos, o seu corre-corre, que às vezes você empaca, você não sabe para onde. Você fala, caraca, o que eu vou fazer agora? Tipo assim, e acha que, pô, agora acabou, tá perdido, me lasquei, acabou com tudo. E não é assim. Esse momento, às vezes, do fundo do poço, né? Que a gente vai lá no fundo, acha que é a pior, que a gente acha que é aquele biscoito todo quebrado que vem no pacote, horrível. E você acaba, não, você sai do fundo do poço e vai ressurgir, né? Você tem que entender, claro que a gente tem momentos, obviamente, e eu acredito essa questão da maternidade com o trabalho profissional, acho que qualquer mulher, nós somos ótimas profissionais, e não é porque a gente teve um filho, que eu acredito que tem muito isso no mercado de trabalho, e eu já vivi algumas situações, não é porque você tem um filho ou uma filha que isso vai te merecer como profissional. Você tem que apresentar o seu profissional. E acredito que muitas mulheres já lutaram, assim, com questão até mesmo que a gente fala de diversidade dentro, né, das empresas. Muitas mulheres já lutaram muito por isso, né, para dar cara a tapa, que são ótimas profissionais, porque as pessoas não paravam para acreditar nela. Só que acho que hoje a gente tem uma força que a gente tem que falar assim, eu sou boa profissional, não é porque eu tenho um filho ou uma filha que eu não vou deixar de ser, entendeu? Porque as pessoas, engravidou, pronto, acabou, né? E não é assim. E esses trabalhos do futuro estão mostrando isso. A Netflix, eu estou trazendo vários cases, né? Vocês já entenderam o que vocês estão assistindo na live, né? Que hoje está só case. A Netflix tem planos em que os profissionais, né? A gente tem a licença maternidade, a paternidade hoje, tem empresas cidadãs que dão até 4, 6 meses, até para o próprio pai acompanhar, né, os filhos. E a Netflix, ela dá a possibilidade de você escolher, depois que você volta, se você quer continuar home office, trabalhando, ou se você quer dividir essa carga horária. Então, você tem possibilidade de ir a uma reunião dos filhos, acompanhar e tá também trabalhando. Então, assim, se a própria Netflix, empresas que estão chegando hoje atuais, estão fazendo esse tipo de coisa, quer dizer que estamos crescendo, estamos vencendo algumas barreiras. E principalmente, essa flexibilidade mostra pra gente que nós somos capazes de produzir em menos tempo. Tem pesquisas também que mostram que a gente não precisa de 8 horas de trabalho para produzir o suficiente. Menos que isso, às vezes, você consegue produzir muito bem e às vezes muito melhor. Então, eu acredito que o teletrabalho, o home office e essas profissões estão trazendo isso pra gente. Claro que, às vezes, a gente trabalha muito. Sim, a gente vai trabalhar muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um retorno
de qualidade de vida, de momentos com a família, como eu falei, um almoço, sentar para almoçar todo mundo junto. Eu acho que é muito mais importante para o nosso pessoal também, né? E viver isso é muito mais importante também, né? De estar ali acompanhando coisas que, vamos dizer, que teve uma geração que não viveu isso, né? A gente tem uma geração que a gente não sabe que viveu isso, né? Não viveu a maternidade e profissão junta. Não tem, né? Concordo. Por exemplo, minha mãe, a gente ficou muito... eu lembro dos momentos que ela sempre teve com a gente, obviamente ela sempre estava ali. Mas acho que ela está curtindo mais a gente agora do que a gente mais nova, que ela precisava trabalhar para sustentar a gente. E não tinha essa possibilidade de home office, de teletrabalho, não tinha essa possibilidade, né? Não, eu mesmo, eu demorei muito para decidir ser mãe, porque foi o que eu falei, a minha prioridade eu achava que era crescer profissionalmente. Então eu viajava muito pela empresa. Então eu achava que se eu tivesse um filho, não ia me dar essa flexibilidade. E realmente não ia. Hoje eu não me vejo, né? Mas assim, e isso foi, eu fui empurrando, foi até o momento que eu falei assim, não, né, o ser biológico falou mais alto e aí vem minha filha. Mas, assim, a gente mesmo tem essa cultura às vezes, que agora está caindo, né? Uhum. Caindo por terra. Mas, assim, a gente às vezes pensa assim, eu vou ser mãe, eu não posso ser mãe e profissional. Foi o que eu falei. Não, você pode sim. Você E a gente. pode porque você vai dar conta. E você, eu tenho certeza que você ouviu, e muita gente ouve, né? A primeira coisa, vai voltar a trabalhar, vai deixar a criança sozinha, não vai cuidar mais da criança, e não sei o quê, e vai ficar com quem? A gente enfrenta esse tipo de pergunta no processo seletivos, né? Se tem filhos, com quem vai ficar, e não é bem assim, gente. Tem empresa que. Claro que tem empresa com perfis e perfis diferentes, né? Depende da empresa, eu já falei isso aqui para vocês, né? Você tem que saber se adaptar também às empresas, né? Só a empresa se adaptar a você. Então, assim, a gente tem esse tipo de cultura ainda, né, implantado na nossa sociedade, infelizmente, mas que a gente tem que dar cara a tapa e falar assim, olha, não é porque eu sou profissional aqui que eu vou mudar alguma coisa. Os estudos continuam o mesmo, eu continuo no meu curso, a faculdade que eu fiz não mudou porque aconteceu, né, a maternidade. Isso não mudou, você continua a mesma profissional, né? O que vai te diferenciar, e principalmente que eu acho que acredito que seja o diferencial, e eu vou abrir aqui para vocês a minha opinião, tá, gente? Que eu acredito que quando você tá grávida, a gente sabe que tem a questão dos hormônios e tudo mais, mas se você tem que se manter a profissional que você é. Não é porque você tá grávida que agora, vou ficar de licença, não posso ser mandada embora, porque a questão não é bem assim, você pode sim ser mandado. Tem alguns casos que você pode ser sim mandado embora durante o período de maternidade, tá, gente? Esse mito de que não pode ser mandado embora é mentira. Claro que o caso da Patrícia foi outro, foi quando ela retornou. Mas assim, eu acredito que a gente tem que se mostrar profissional em todos os momentos, independente de estar ou não grávida, né? Independente disso. E isso é muito importante, né? Eu acho que o maior, né, o maior benefício que a gente tem hoje com as profissões do futuro, quer dizer, do presente, são que elas são flexíveis e que a gente consegue ter a nossa opinião muito mais forte do que anteriormente. A gente não tinha voz, vamos dizer assim, como trabalhador, né? Tinha uma pessoa ali falando pela gente, mas a gente não tinha como vir aqui, por exemplo, na rede social e falar, olha, não é bem assim não, tá? O caminho aqui é outro, entendeu? As pessoas conhecerem isso. E a Patrícia aqui é um exemplo de pessoa que está trazendo isso pra gente, que é possível sim trabalhar de casa, é possível conciliar família, né, maternidade e vida pessoal e profissional, né? Claro que ela vai fazer a gente sempre tem que fazer algumas coisas que são positivas ou negativas, mas são coisas do cotidiano mesmo que a gente tem que enfrentar e às vezes nos deixa ainda mais forte, né, Patrícia? Não, e eu ainda completo que depois que a profissional é mãe, ela não perde habilidade, pelo contrário, ela ganha habilidade, Sim, né? muito mais. Ela se transforma muito mais resiliente. Gestão de conflito, então, Eu acho que é melhor. nossa, na hora da birra, então, meu filho, altas gestões de conflito rola aqui em casa, entendeu? Mas assim, Autocontrole, né? Também. autocontrole, isso aí. E, claro, brincadeiras à parte, mas assim, eu não me tornei menos profissional depois que eu me tornei.
Mãe, pelo contrário. Hoje eu vejo o quanto que a maternidade me ajuda no meu empreendedorismo, sabe? De ver o quanto que eu cresço como mãe, de quanto que eu cresço como empreendedora, Ai, tá sabe? travando. Travou? Voltou. Tá vendo? Voltou? Aham. Então, é assim, o quanto que se completa, sabe? O quanto que a maternidade me ensina a ser uma boa empreendedora, o quanto eu posso levar isso para o meu negócio. Porque, na verdade, assim, a gente, quando entra no empreendedorismo, é um filho que a gente ganha, né? Então, a minha empresa hoje é o meu segundo filho. Então, eu vou Sim. dedicar a ela o mesmo tempo, claro, a gente coloca na balança, mas eu vou dedicar o tempo que eu dedico para minha filha. Então, assim, é com amor, com dedicação e sabendo que sem tirar os olhos no objetivo que você quer e sabendo que lá no final você vai conseguir. E a Patrícia, como conhece muito desse mundo digital, Patrícia, vamos comentar aqui, tá faltando uns 10 minutinhos para a gente encerrar, uns 15 minutinhos para a gente encerrar a live. Vamos falar alguma das profissões, né? A gente já falou muito das habilidades, das competências, na questão de gestão de tempo, autocontrole, lidar muito bem com a família e tudo mais. Então vamos falar de algumas profissões que apareceram, principalmente, porque assim, elas já estavam existindo aí no mercado e agora elas estão mais, vamos dizer, expostas, né? O que está acontecendo aqui com a pandemia e tudo mais. E eu vou contar uma coisa que eu vi nas redes, né, esses dias para vocês. Algumas profissões que eu estava olhando que estão com mais relevância e mais procura de trabalho. E até conversando aqui dentro de casa, meu namorado falou: Nossa, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas olha, uma oportunidade de trabalho. Que foi, ó, as profissões, até anotei aqui. Motorista de aplicativo, que a gente já conhecia, mas também que está sendo muito utilizado hoje, principalmente pelas empresas, para evitar muito contato. E eu estou utilizando agora indo para o escritório. Então a gente utiliza muito o motorista de aplicativo e é uma função muito legal, porque você tem um carro em casa, tá parado e precisa fazer um dinheiro. Muita gente estava fazendo como extra, agora muita gente tornou isso a profissão da pessoa, né? Você mesmo pode ter utilizado já, né, Patrícia? Sim, sim. Então a gente já tem muitos aplicativos que estão dispondo disso. E tem aplicativos para mulheres específicas, né? Tem É. aplicativos que contratam só motorista mulher. Então, assim, isso é muito legal também, né? Outro núcleo, né? Outro nicho dentro da questão de motorista de aplicativo. Outra também, Patrícia, eu acho que essa aqui você também se encaixa. Não sei da sua realidade, mas eu acho que você se encaixa nessa também. Eu me encaixaria super bem. Então eu sei que se é uma profissão do presente, eu sei que se rolar uma oportunidade, um convite ou até uma necessidade, eu tenho certeza que eu vou, que é de ciclista. Estão contratando um ciclista. Você só precisa ter uma bicicleta. Olha que legal. Como é que é para você, Porque Patrícia? Como é a habilidade de ciclista? não, para mim, assim, vamos dizer, não dá para correr, não. Não, mas assim, a gente pensando bem, as empresas, elas tiveram que se reinventar, sabe? As empresas Sim, que antes pensavam em ficar parado, não tem como. Elas tiveram que agora atender, entrar no delivery, delivery né? principalmente. E aí não tem como ficar parado. Então, não precisa só motoqueiro, vamos de bicicleta. Olha, eu vi um anúncio no LinkedIn essa semana que eu tava olhando a rede e tava lá, gente, estão contratando motorista, contratando ciclista e motoboy. E assim, Sim. vagas assim, o pessoal tá procurando já. Então, se você tem a sua carteira, tá disponível, precisando de um emprego, essa é a hora de você se reinventar e fazer. Ah, é uma coisa simples? Sim, é simples, mas é simples que a gente vai começando numa nova oportunidade para se reinventar, isso é muito importante. Cara, quando eu vi de ciclista, e eu tenho visto muito o iFood, principalmente, né? Ele fez uma demanda, uma marca muito legal agora com a questão do reality, né, na Globo, no BBB, eles fizeram uma coisa tão legal que eles estão colhendo fruta agora durante a pandemia e eles já faziam alguns trabalhos muito maneiros de divulgação, de notificações personalizadas. Então, é sim uma profissão do presente, que é o ciclista. Vai aí, pega um lanchinho, traz aqui pertinho, ó. Ganhou um dinheirinho, a taxa de entrega, né? Que é o que é. Você vai fazendo entrega, né? E vai fazendo.
Então, vi uma coisa muito legal, que é a solidariedade das pessoas nesse momento. Eu vi que uma pessoa fez um food e era um motoboy, eu vi numa rede. E a pessoa falou que não era para. Assim, ele chegou na residência da pessoa, mas ela mandou mensagem: não, o lanche é seu, não é para mim, é para agradecer por que Eu você vi. tá fazendo a diferença. Não sei se você viu, Patrícia, que tá rolando na rede. Então, assim, cara, quem diria que um motoboy, que um ciclista que tá se arriscando, estaria fazendo diferença na minha vida, na sua vida, né? É uma profissão do presente. E a pessoa não tá CLT para ser um profissional. Ela é profissional, sim, porque ela presta um trabalho e ela soluciona um problema. E é simples o problema da pessoa. Então, né, se reinventar é muito legal. Fala um pouquinho aí, Patrícia, sobre o assunto que você Quer tem ver, visto. então, quer ver um exemplo pequeno, mas assim, de empresas que estão se reinventando? Aqui onde eu moro tem uma padaria, né? E Aham. aí as pessoas estão em casa, né? Estão evitando de sair. Essa padaria, ela contratou um ciclista. Ó, E aí o rapaz sai com a bicicleta dele, com aquela coisa, e vai entregando pão. Vai exato. entregando pão. Isso, Então, por exemplo, eu não preciso ir na padaria, né? Me expor, sair e tudo mais. Não, a padaria vem até a minha casa. E quem te garante que isso não vai ser uma forma de um negócio, quando acabar isso tudo, se a padaria não vai continuar com esse mesmo modelo de negócio? exatamente, porque pode estar dando muito mais certo para ela. É um modelo muito legal de trabalho, entendeu? De entrega a Os, domicílio. os Praticidade para o cliente. supermercados tiveram que começar a pensar. Aquele mercado que não entregava, ele teve que começar a pensar Entregar. em entregar. Esses Porque dias, senão, ninguém sabe. esses dias eu vi até o iFood na Rap, alguns supermercados, né? Que eles estão aceitando por aplicativo direto, gente. Não tá precisando você ligar para o mercado. Você bota lá o aplicativo e o próprio mercado tá fazendo lá suas compras e te entrega em casa. Isso já estava sendo pesquisado com os sites de. Eu vi uma reportagem, eu não lembro aonde agora para falar para vocês procurarem, mas acho que tem um ano, mais ou menos, um ano e meio, que eu vi essa reportagem que ela mostrava a questão dos pedidos das pessoas através dos sites dos próprios supermercados para pedidos para entregar em casa. Isso já estava sendo uma possibilidade que agora foi, né? Subiu em nível Harvard essa questão. E que é muito interessante, né? Como a Patrícia disse aí, né? Até de continuar isso. O padeiro que passa nas ruas, em algumas ruas em condomínios que são mais distantes da padaria, isso eu já tinha visto já esse tipo de trabalho, mas agora se intensificou mais, né? Com certeza as vendas super cresceram. Você só desce, pega o pão e sobe em casa. Você não viu a Cacau Show na época da Páscoa, né? Que a pandemia caiu logo um pouco antes da Páscoa. O que ela fez? Não vou perder todo o meu estoque. Ela vendia pelo WhatsApp algumas lojas, Uhum. e aí o que você fazia? Ou você ia lá, não precisava descer, eles esfregavam para você no carro, ou ela começou a entregar. E aí, tipo, antes o que não fazia, né? Por isso que tem um grande crescimento aí de e-commerce, né? As empresas, lojas virtuais hoje estão bombando por causa disso. Tipo assim, as empresas tiveram que ver, no primeiro momento ficamos parados. Depois teve que se movimentar. Então, não tem mais como ficar parado e pensando o que vai acontecer da minha vida. Tem que se movimentar. Exatamente E isso. se reinventar, né? E a gente primeiro sofre o choque, aí fica na inércia, sem saber o que fazer. Aí leva outro choque, não, peraí, tem que reagir. E quando a gente reage, né, isso é muito importante. Eu falei de desemprego esses dias, eu tô vendo muita gente ficando desempregada, um próprio amigo meu ficou desempregado. Mas assim, não é que você vai ficar desempregado pela vida inteira, é só uma etapa. E essa etapa pode ser uma coisa de reinvenção na área da internet, pode ser reinventar na questão de aplicativo, no próprio aplicativo, pode ser uma reinvenção por um próprio negócio próprio, como empreendimento. Vai ser um assistente virtual, gente. Vai ser uma amiga da Patrícia no trabalho, né? E tem tantas possibilidades que você pode oferecer até mesmo na sua região. Você não precisa ir muito longe. Às vezes alguém está precisando de uma ajuda. E a gente vai começando, né? A gente vai se reinventando. E o maior aprendizado do século, se você os analfabetos, o Pedro até postou esses dias, que os novos analfabetos serão aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender de novo. Então, assim, é algo, tipo, que é de um autor, que é algo, cara,
super atual. Então, assim, se você tá na profissão do presente, do futuro, parabéns, porque você é vitorioso nesse mercado, entendeu? E se você ainda não tá, cara, corre atrás. Vai assim, tipo, já deu susto, já deu choque. Respira fundo, pensa e vai, entendeu? Vai se reinventar, vai aprender de novo. E pra gente terminar, que já tá acabando também, tem mais uns 5 minutinhos, vamos falar de também 3 últimos que a gente não imaginava. E alguns, tanto no mercado CLT de empresas que estão buscando, e outros aqui nos negócios digitais. Que especialista em mídia digital. Você já tinha ouvido falar, Patrícia? Especialista em mídia digital? Não? Não. Especialista em mídia digital, ela lida diretamente com as mídias, mas são pessoas da área de marketing, área de propaganda, que assim, são pessoas dessa área que lidam diretamente dentro das empresas com as mídias das empresas. Então, assim, não existia. Existia lá assistente de jornalismo, assistente de imprensa, mas especialista em mídias digitais é nova, é uma profissão que começou, acho que, final de 2018 e 2019. Então, é uma profissão nova que a gente está vivendo agora que pode ser transformada, principalmente no futuro, tendo várias ramificações, né? Pode ser, assim, especialista em Instagram, especialista em Facebook. Pode Porque desmembrar, entendeu? antigamente era o setor de marketing, mas o que o setor de marketing ficava responsável? Em fazer os panfletos, fazer os documentos Isso. documento da empresa, né? A intranet e tudo mais. O Mastermind é o site da empresa, mas acho que isso nem tanto. Agora você está vendo muito mais à frente, entendeu? Exatamente. Hoje você tem... Até as próprias empresas estão sendo muitas possibilidades. Saiu o ranking, né, das 100 melhores empresas que estão sendo comentadas no momento. A maioria investe em tecnologia, cuidam do seu capital humano, né, que isso é muito importante. Estão pensando aí na diversidade, e tem muita gente da internet estando no meio dessas empresas. Começou há pouco tempo, mas que já são assim, experts na questão de entendimento de pessoa e de referência no mercado. Então, assim, são pessoas que estão mudando, e incluindo elas, tem youtubers e influência ainda não tem não, mas youtuber eu já vi, que eu sigo e gosto muito, que é o Me Poupe. Não sei se você já ouviu falar, Patrícia. Ela estava em 49º na lista das 100 empresas mais faladas, assim, que é o Me Poupe, mais assim, acessadas e comentadas. Ela está fazendo muito sucesso, ela faz propaganda de todo mundo no YouTube. Então, assim, é uma pessoa referência hoje no mercado. Ela começou no meio digital, ninguém acreditava nela, ela tem uma história incrível. E é um case de que é uma profissão do presente. Nós estamos sim no futuro hoje. Então, isso é importante. E os influencers também, que aí vêm para trabalhar com as marcas, fazer realmente as parcerias. Foram eles que começaram com a questão de parceria, vamos dizer assim, uma parceria distante que fica perto pela questão da tecnologia e da internet também. São pessoas que até 5 anos atrás, talvez, tem uns 5, né? 5 a gente já... Acho que tem mais um pouquinho que a gente não conhecia, que a gente passou a conhecer. E a entender que é sim uma profissão, é sim uma referência. Estamos terminando nossa live. O Instagram vai encerrar a nossa live aqui. Patrícia, quero muito te agradecer, tá? Muito obrigada por aceitar o convite. Espero podemos ter outros bate-papos como esse. A gente vai ter aí ao longo da frente. Gente, sigam a Patrícia, vejam o perfil dela, o que ela fala desse individual, que é uma excelente profissional. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct, que a gente conversa. Exatamente. Tá, muito obrigada, viu, Jéssica? Nada, obrigada a muito você, obrigada gente. Pelo convite. Gente, um grande beijo. Espero que vocês tenham aprendido muito com a gente, né? Que possam colocar isso em prática na vida de vocês e entender que o mercado e está mudando, e a gente já está vivendo o futuro, né? Essa é a mensagem que a gente veio deixar, e que a gente tem N possibilidades nessa vida que não é fácil, mas que é enfrentável. Um grande beijo. Beijo para você, para sua família, e a gente se vê por aí. Obrigada, Jéssica. Tchau, gente. Beijo. Muito obrigada. Tchau.